Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esta é mais uma edição caseira do nosso debate. No programa de hoje, eu vou dar dicas de como eu e você podemos economizar energia, porque todo 29 de maio é celebrado o Dia Mundial da Energia. Pois é, e também vamos falar por aqui sobre estratégias mais amplas de eficiência energética. Lembrando que estamos seguindo as recomendações de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, por isso nós conversamos com os nossos convidados pela internet. E o relatório divulgado em março de 2020 pela Agência Internacional de Energia Renovável indica que mais da metade da eletricidade do planeta vem de fontes não renováveis. Mas do Brasil vem um bom exemplo, porque, segundo dados do Ministério de Minas e Energia, 83% da nossa matriz energética vem sim de fontes renováveis, como aquelas que vêm da energia hídrica, eólica, solar e aquela gerada a partir da biomassa, todas fontes renováveis. Então, para conversar com a gente sobre esse tema, estão conosco a Elisete Cunha, que é arquiteta e urbanista do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, e também o professor Luiz Horta Nogueira, pesquisador do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Unifei, em Itajubá, Minas Gerais. Bom, muito obrigado aos dois por participarem do debate conosco, é um prazer tê-los aqui. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, quero começar perguntando o que é eficiência energética e qual é a importância da eficiência energética para o nosso dia a dia. Eu gosto de começar falando sobre energia, primeiro tentando definir energia. Ela tem uma definição muito correta, que não é tão conhecida assim, mas é exata, rigorosa, que diz que energia é capacidade de transformar, capacidade de fazer as coisas acontecerem. E isso é genial, quer dizer, uma coisa que está morta não envolve processos energéticos, mas qualquer atividade natural, humana, tem a ver com energia, né? A movimentação de pessoas, a execução de qualquer atividade tem a ver com energia. Todas as transformações energéticas podem ter perdas, as transformações energéticas podem se dar em circunstâncias inadequadas. Então, a eficiência energética é uma medida da nossa perfeição, da nossa adequação nesse processo. Processos ineficientes são processos que têm muita perda. Processos mais eficientes são processos que têm menos perda. E é muito importante, portanto, a gente buscar a eficiência energética. Isso se dá, basicamente, de duas maneiras. Ou você tem um equipamento correto, uma lâmpada moderna hoje, uma LED, gasta quase 10 vezes menos energia que as lâmpadas incandescentes antigamente. Isso é fantástico, isso é mais eficiência, eu estou ganhando a mesma iluminação com menos energia. Um carro eficiente usa menos combustível para levar uma pessoa de um lugar a outro que um carro que gaste desnecessariamente energia. Mas prestem atenção, o equipamento que nos dá o efeito útil da energia, seja ele a iluminação, seja ele o movimento, seja ele a música, seja ele o que for, é parte dessa história, porque eu posso usar bem ou mal a energia. E esse momento em que a energia é vital, é imprescindível, é interessante a gente colocar isso na mesa. Quando a gente fala em eficiência energética, não é pura e simples a redução do consumo de energia, não é só isso. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente traz junto o conforto, porque a gente tem, então, uma edificação melhor projetada, então, por si só, ela é mais confortável do ponto de vista térmico e lumínico, e por ela ter sido bem projetada, então, a gente tem menor necessidade de usar os equipamentos elétricos para promover o conforto térmico e lumínico. Então, a gente usa menos um ventilador, um aquecedor, um ar-condicionado, a gente usa menos a iluminação artificial. Então, a eficiência energética é isso, é um menor consumo de energia sem abrir mão do conforto. Então, quando a gente fala de moradia, por exemplo, a gente entende que ela deva ser digna, que ela tenha habitabilidade
E por que não ser eficiente também? Já que eficiência traz consigo o conforto e traz para essa família, além desse conforto, que também acaba trazendo mais saúde, porque você normalmente tem edificações mais aeradas, com menor mofo, por exemplo, tudo vai depender do clima, claro, mas são edificações mais saudáveis. Os seus habitantes vão ser também mais saudáveis. Então, a importância da eficiência energética está muito aí, na vida das pessoas, na vida dos usuários da edificação. E aí, seja ela uma edificação residencial ou uma edificação comercial, de serviço ou pública. Bom, o Procel existe desde 1985, criando estratégias para evitar o desperdício de energia. Conta pra gente, Elisete, como está esse trabalho hoje? Bom, a gente tem algumas certificações que são desenvolvidas diretamente pelas prefeituras de algumas cidades. Por exemplo, tem a certificação ambiental Pali Verde, do Rio de Janeiro, o selo BH Sustentável de Belo Horizonte. Temos algumas iniciativas pontuais que são tomadas em algumas cidades, como Telhado Verde, Telhado Branco, mas o que a gente vê é que as ações, normalmente elas são voltadas para uma sustentabilidade de um modo amplo e não necessariamente focadas na eficiência energética. É claro que a eficiência energética ela está inserida nessa sustentabilidade ampla, mas a gente normalmente não tem ações específicas para eficiência energética no plano das cidades. A gente tem alguns projetos que são desenvolvidos por instituições junto a municípios. Eu posso citar um exemplo do projeto Cidades Eficientes, que é do CBCS, do ICS, que ele promove ações estruturantes para redução da emissão de gases de efeito estufa através da eficiência energética. E eles hoje estão com ações na cidade de Florianópolis. Tem o grupo C40, que é um grupo empenhado em debater e combater a mudança climática. O Brasil tem 3 cidades-membro, o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E esse grupo ele está trabalhando em planos de ação para essas cidades relacionadas à eficiência energética, sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem no Procel, ao longo de todos esses anos de trabalho, diversos estudos e pesquisas que já podem consubstanciar políticas públicas que podem ser eleitas pelos municípios brasileiros. Temos 2 guias que foram feitos com o IBAMA, que são extremamente interessantes para que os técnicos das prefeituras eles possam ter esse conhecimento, que é elaboração e atualização do Código de Obras e Edificações, e planejamento e controle urbano e eficiência energética. Esses 2 guias eles estão disponíveis gratuitamente para download no nosso portal, assim como diversas outras publicações nossas. Bom, segundo o relatório do Banco Mundial do ano passado, de 2019, mais de 10% da população do planeta não tinha acesso à energia elétrica. Assegurar esse acesso é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que estabeleceu a Agenda 2030 para reduzir esta e outras desigualdades. Então, quero saber do Luiz como a eficiência energética pode colaborar para um mundo menos desigual. Nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o objetivo 7 é exatamente promover 3 coisas na área energética. Primeiro, maior uso de energias renováveis. Já usamos bastante no Brasil. Segundo, ampliar os serviços de energia moderna, energia elétrica. Também isso é bastante amplo no Brasil. O terceiro objetivo é algo que nós precisamos dar mais atenção, que é promover a eficiência energética. Porque promovendo a eficiência energética e reduzindo os desperdícios, nós passamos a contar com mais recursos para promover a igualdade, para promover a desejável redução dessas assimetrias que não são boas na sociedade. Não quero dizer, ingenuamente, que se você promove a eficiência, naturalmente você vai ter um mundo mais igualitário. Não, mas você cria condições de, pela redução do consumo daqueles que estão usando muito e permitindo aqueles que estão usando menos, também usando eficiência, melhorar seu nível de consumo, uma condição mais igualitária.
entende? E isso coincide muito com esses objetivos todos. A energia faz parte indiretamente de todos quase os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nesse sentido, quais são as questões de eficiência energética que se colocam para as populações urbanas, especialmente aquelas mais vulneráveis, nesse contexto pós-pandemia? Eu acho que ainda é cedo para a gente prever alguma coisa, assim. As comunidades de baixa renda, elas acabam vivendo muitas vezes em locais sem qualquer infraestrutura básica. E aí, quando a gente fala em eficiência energética, parece até um pouco de loucura, talvez, né, para alguns. Mas eu acho que a gente deveria ter uma nova visão de inserir essa eficiência energética junto dessa infraestrutura básica tão necessária ainda, com água potável, com esgotamento sanitário, por exemplo. Na linha do Minha Casa Minha Vida, a gente parece que vai ter uma retomada do processo de reformulação do programa e seria uma excelente oportunidade de inserção de projetos mais eficientes, para a gente privilegiar o conforto dessas habitações, ao invés de privilegiar a quantidade de edificações que são construídas, para que a gente construa edificações melhores, mais sustentáveis, mais eficientes, mais habitáveis. Uma das maiores reclamações dos usuários, dos moradores do programa, é justamente a falta de conforto. E para eles, não só a falta de conforto, vem também o custo da energia. Se você precisa utilizar um aquecimento ou um condicionamento de ar para resfriação, isso vai consumir energia. Então, se você tem uma edificação mais eficiente projetada para essa camada vai ser beneficiada, além do conforto, vai ser beneficiada com uma conta de energia mais barata. Agora, olhando para a cidade como um todo, é uma oportunidade da gente mudar as leis da cidade, mudar os códigos de obra das cidades, os planos diretores das cidades, para que as cidades que ainda estão em expansão, elas possam se expandir de uma maneira sustentável e eficiente. E que as cidades já expandidas, que elas venham a ser reformuladas, porque elas passam por reformulação sempre, então que elas venham a ser reformuladas nessa ótica, numa ótica de eficiência, numa ótica de sustentabilidade. Nós já tivemos, há 100 anos atrás, uma outra pandemia, que foi muito grave também. Muita gente já tem lembrado disso, que foi a gripe espanhola. Nessa época morreu até o presidente da República, Rodrigues Alves. Foi uma tremenda epidemia no mundo inteiro. Ora, que diferença nós estamos vendo entre a pandemia do século XX e a pandemia do século XXI? Basicamente, os mecanismos de cura não são muito diferentes. Nós estamos procurando ainda uma vacina. Os mecanismos de diagnóstico são mais poderosos, né? Nós conhecemos já o RNA, temos métodos mais sofisticados, mas até agora a forma da gente reagir a essa doença terrível vem sendo essencialmente medidas de higiene, isolamento social. Então, a doença que nós tivemos é parecida com a doença que nós temos. A grande diferença que temos hoje em relação aos nossos bisavós, tataravós que viveram nessa época, é a energia. Concordam? A energia que existe hoje nos hospitais, que permite melhores recursos de controle, de ventilação dos enfermos, de acompanhamento, monitoramento, todos os mecanismos de transporte que nós estamos usando e, principalmente, quem está como nós, isolado em casa, nessa quarentena, tem hoje todo um acesso às informações do mundo, tem mecanismos de conforto. Então, é claro que energia está se mostrando a grande diferença. O maior acesso à energia é uma grande diferença entre essas duas pandemias. Eu acho que o que a gente tem hoje está muito claro que a ausência do homem nas cidades transformou esse meio urbano. A gente tem uma qualidade do ar certamente melhor nas grandes cidades, com menos carros, veículos de um modo geral transitando. E então vamos pensar em nova forma de transporte, vamos pensar em cidades mais amigáveis, mais sustentáveis, onde você consiga morar mais perto do trabalho,
vamos deixar de construir condomínios residenciais distantes, sejam para baixa renda ou não, vamos aproveitar os centros urbanos, que às vezes hoje, em algumas cidades ainda estão deteriorados, vamos reformular esses centros urbanos, onde o comércio saiu, então volta com residência, o comércio vai voltar junto, porque é uma área que já tem infraestrutura, isso também é sustentabilidade, isso é eficiente, você já tem toda a rede lá. É um olhar novo sobre as cidades que a gente já tem, a gente que trabalha com isso já tem esse olhar, mas o que falta e que é difícil, o Brasil é gigantesco, a gente tem mais de 5 mil municípios, a gente conseguir inserir esse tipo de ação e conseguir enxergar isso na cidade, numa cidade que já existe há mais de 200 anos, ou muito mais que isso. Então, é difícil reformular as cidades, mas não é impossível. É só a gente promover as ações certas e as políticas certas. E qual é a importância da pesquisa, da divulgação científica e das universidades no cenário da eficiência energética? A situação das universidades é uma situação bastante heterogênea. Posso dizer que, bom, eu estou nisso já tem algum tempo, e eu sei que tem escolas que reforçam os conceitos de eficiência energética nas várias matérias onde isso é mais pertinente e desenvolve, principalmente nos cursos de engenharia, alguma coisa nos cursos de arquitetura. Mas eu diria que ainda há um espaço para ser trabalhado, para ser reforçado. Advogados precisam conhecer isso, outras áreas do conhecimento, planejadores, administradores, precisam conhecer também a eficiência energética. E as universidades não são só instituições que fazem a transferência de um conhecimento existente para os estudantes, para os aprendizes, não. A academia é local onde conhecimento é produzido. E, de novo, nas duas vertentes, nas tecnologias. Hoje em dia, todas essas tecnologias para uso de iluminação eficiente, para uso de motores eficientes, mas também na segunda vertente, que é aquela vertente da cultura, né? Então, a universidade é o espaço onde você informa, mas é o espaço também onde você discute maneiras de acompanhamento, de valorização. Um profissional na área técnica deve ser treinado também para avaliar o consumo de energia e saber que existem formas de acompanhamento regulares. O nome disso pode se chamar diagnóstico energético, auditoria energética, e isso é algo que eu entendo que já é apresentado em algumas escolas, boas escolas, mas cabe ser reforçado no ensino brasileiro como um todo. A gente hoje está desenvolvendo um trabalho de benchmark de energia em edificações. O trabalho de benchmark, com ele, a gente passa a conhecer o consumo típico de energia das edificações. Isso é um estudo que a gente não tem no Brasil ainda. A gente tem de 3 tipologias, a gente está desenvolvendo de mais 14. E por que ele é importante? A partir do momento que a gente sabe qual é o consumo típico, a gente vai conseguir ter conhecimento de qual é a edificação que é eficiente, qual é a edificação que não é eficiente, e daí promover políticas públicas, então, para edificações existentes, isso aliado ao diagnóstico energético operacional das edificações existentes. A gente tem etiqueta para geladeira, certo? A gente vai numa loja, tem a geladeira, ela tem uma etiqueta com a classificação A, B, C, D, enfim. A classificação A é a classificação mais eficiente. Ou seja, quem tem etiqueta A é mais eficiente dentre aquelas geladeiras que são etiquetadas. Para edificações é a mesma coisa. A gente classifica as edificações em relação à sua eficiência energética e as edificações, então, são classificadas de A até E, onde A também é o mais eficiente. Eu vou aproveitar, vou explicar também de selo. O selo Procel, todo mundo também já viu na geladeira, aquela gravatinha vermelha, ele é o selo Procel. Ele é diferente da etiqueta. O selo Procel, ele não classifica a edificação ou o produto segundo a sua classificação segundo o seu consumo de energia, né? Segundo a sua eficiência energética. O selo é uma premiação para as edificações ou para os produtos mais eficientes daquela categoria. Então, enquanto a etiquetagem
ela classifica o produto ou a edificação em relação à sua eficiência energética. Por exemplo, se você tem uma edificação classe E, ela é super ineficiente. Não é porque um produto tem uma etiqueta que quer dizer que ele seja eficiente. Você tem que olhar a classificação dessa etiqueta. O produto que tem selo Procel ou a edificação que tem selo Procel, aí sim, ele é o produto ou a edificação mais eficiente daquela categoria. Elisete, quais são as dicas que você dá para a economia de energia, principalmente nesse momento em que muitos de nós estamos trabalhando de casa, usando mais energia do que estávamos acostumados? Se você vai manter uma luz acesa se você não estiver no ambiente, desliga, né? Tá calor. Você vai ligar, então, o seu aparelho de ar-condicionado. Não liga ele no mínimo. Você vai gastar mais energia e vai ficar com frio. Você pode ligar ele a 20 graus, 24 graus, 23 graus, você vai ter uma temperatura de conforto e ele não vai trabalhar no 100% do compressor. Então, você vai ter uma redução do seu consumo de energia. Se a sua geladeira não está tão cheia, ela não precisa estar ligada também no máximo da temperatura. Não fica abrindo a geladeira toda hora. E aí, independente de ser porque você está trabalhando em casa ou não, tem situações de não botar a geladeira do lado do fogão, senão você aquece a geladeira é feita para resfriar, então você vai fazer com que ela consuma mais energia. Se está fresquinho, abre a janela, aproveita a luz natural, abre a cortina. Mas tudo bem, entra o sol direto, pode causar ofuscamento na sua tela do computador, tudo bem, então abaixa a persiana ou abaixa a cortina, mas deixe entrar a luz indireta, se você conseguir fazer isso com o que você tem na janela, né, de cortina, de persiana, enfim. Se você tem um equipamento de sombreamento externo, uma persiana externa, um toldo, é melhor ainda. Usa o toldo, você vai conseguir a iluminação natural, você vai ter essa iluminação natural dentro da sua casa, a incidência solar não vai entrar diretamente. Se você está num clima mais quente, isso é bom, porque não vai aquecer tanto o interior da sua casa, você não vai precisar ligar de repente o ar-condicionado, de repente só um ventilador vai ser suficiente, e você vai conseguir postergar o uso da iluminação artificial, por exemplo, só para o horário noturno. Então, são detalhes do dia a dia que às vezes a gente passa despercebido ou esquece, está com outras coisas na cabeça, mas que no final do mês vão fazer diferença na conta de energia. A nossa geração, a geração que está vivendo agora, o século XXI, só ela gastou mais energia que todas as gerações anteriores. Quer dizer, se nós começamos a contar desde a antiguidade, todas as sociedades primitivas, somando toda a energia que elas usaram, não dá o quanto de energia nós usamos hoje, porque nós somos vorazes. Então, o uso adequado é muito importante. As duas informações, uma é essa enorme quantidade de energia que nós usamos, e uma medida dela em petróleo é que nós queimamos por segundo uma piscina olímpica de petróleo. 1.000 barris por segundo nós estamos queimando. Enquanto nós estamos conversando, milhares de barris estão sendo queimados. Isso traz implicações ambientais graves, é um sintoma da nossa dependência. Então, esse freio que nós demos está mostrando que, de fato, viver sem tanto excesso de energia pode ser saudável. Existem formas inteligentes da gente reduzir isso. E eu insisto, equipamento e hábito. Hábito dependendo da educação. Nós começamos a nos dar conta que é interessante promover a eficiência energética, ensinar as pessoas a usar bem a energia há relativamente pouco tempo. Isso foi quando surgiram as crises do petróleo, nos anos 70, esse tema emergiu com muita importância. E o Brasil teve iniciativas importantes. Existem, de fato, já um histórico recente de atividades, é importante prosseguir nisso, e essa informação, seja de modo formal, nas escolas, seja de modo informal, mediante
programas de treinamento, cursos, propaganda, é essencial. Essa é uma tarefa que nós não podemos abrir mão. Nós já estamos nos encaminhando para o final desse bloco do nosso bate-papo, mas eu quero saber de vocês, é possível, do ponto de vista do uso da energia, tirar lições positivas dessa crise? Eu tenho esperanças, mas eu sei que isso não é uma coisa fácil, porque isso depende muito de educação, depende muito de informação, porque não adianta nada você dispor de tecnologias, mas aqueles indivíduos que vão comprar os equipamentos, que vão usar os equipamentos, não têm informação disso, né? Se não existir uma estrutura de governo que valorize isso, também não temos. Então, eu acho que é um momento interessante. Bom, a gente está vivendo uma crise econômica, essa crise econômica ela ainda vai aumentar muito provavelmente, e para fazer a máquina girar, para que a gente consiga sair dessa crise econômica o quanto antes, muita energia é utilizada. Então, por que não a gente aproveitar esse momento para pensar diferente, fazer diferente? Ao invés de a gente utilizar combustíveis fósseis, vamos reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, vamos usar a eficiência energética, vamos utilizar energia renovável para fazer a máquina girar, as cidades voltarem a funcionar, o Brasil voltar, né, com mais gás após essa pandemia que a gente está vivendo. Então, por que não ter uma retomada mais eficiente, uma retomada mais sustentável? Muito obrigado, Luiz Horta e Elisete Cunha, por essa conversa. Bom, o nosso debate caseiro falando sobre eficiência energética, economia de energia, volta já, então não sai daí, eu espero você. Olá, nosso debate caseiro está de volta e ao longo da história, desde o início do carvão e do petróleo, as diferentes fontes de geração de energia impulsionaram as revoluções industriais e nos tornaram cada vez mais dependentes da energia elétrica. Sem ela, claro, eu não estaria aqui gravando este programa da minha casa, você não estaria aí assistindo essa nossa gravação. Pois é, hoje a gente vive o que os especialistas chamam de quarta revolução industrial. Mas e a partir daí, a partir desse momento em que a gente vive de pandemia, o que tudo isso tem a ver com o momento que estamos vivendo e como tudo isso tem afetado a forma como tem sido pensada, as formas de produção, as formas de organização das empresas, as formas como as indústrias têm se organizado. Diante de tantas transformações, a pandemia do novo coronavírus também já vem mudando a forma como trabalhamos, nos organizamos e produzimos. Então, para falar sobre a eficiência energética e como ela pode ser alcançada pela indústria hoje, eu converso com o Marco Antônio Chagas, ele é diretor do Instituto Senai São Paulo de Tecnologia em Energia. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Bom, como a pandemia afetou os setores industriais e como a eficiência energética pode beneficiar a solução dos problemas que são e serão enfrentados pela indústria por conta do novo coronavírus? A pandemia ela afetou todos os setores, praticamente todos os setores industriais, exceto o setor de alimentos, destacando-se o setor que está mais afetado com esse cenário é o setor de automobilismo, têxtil e o de bebidas. Isso está diretamente relacionado com a redução da produção, algumas linhas de produção estão paradas, outras estão com produção reduzida, né? Isso reflete diretamente na energia, o consumo de energia dessas empresas, né? Aí vem a pergunta, existem algumas boas práticas que a gente possa estar indicando, possa estar recomendando essas empresas? Sim, existe, né? Existem aquelas práticas convencionais de consumo eficiente, utilização da luz natural do dia, utilização do ar-condicionado em temperaturas não extremas, né? Mas primordial nesse momento é uma reavaliação do processo produtivo, né? Justamente para preparar a retomada da empresa após a pandemia. Então, é o momento do empresário parar, analisar o seu processo, avaliar custos e certamente energia ela tem um peso muito significativo em todo esse processo. Haja antes, né? Então, aproveitar esse momento onde nós estamos com as linhas paradas ou trabalhando de forma parcial,
que é um momento apropriado para fazer alguma intervenção, é um momento apropriado para, de repente, trocar algum equipamento sem nenhum impacto nas encomendas, nas entregas que estão previstas, né? Como recomendação, eu deixaria nesse momento duas recomendações. Uma destinada para as empresas de grande porte, que possuem equipe especializada para eficiência energética. Seria um momento oportuno para normalizar o processo de gestão de eficiência energética, né? Nós temos aí a ISO 50001, onde o Senai colaborou, ajudou na implementação de 1/3 de todas as empresas brasileiras, e que seria um momento oportuno para continuar e avançar nesse processo de certificação. Normalizar, você vai ter certeza que realmente aqueles dados que você está analisando de energia, eles são confiáveis e estão dentro dos padrões internacionais para você tomar suas decisões. Então, grandes empresas estão nesse caminho, e o momento agora para essas empresas é muito oportuno para implementar esse sistema de gestão. E para as pequenas empresas, o momento é oportuno para avaliação dos seus processos. Contatar o Senai, fazer um diagnóstico inicial sem nenhum custo, e nós, de uma forma bastante neutra, nós vamos falar para você, sentar junto com o empresário e falar, olha, pode ser que a gente encontre uma empresa ótima, falar, parabéns, continue assim, não há nada que se fazer aqui, né? Mas, normalmente, logo no primeiro contato que nós temos com a empresa, com o empresário, que é a análise da conta de energia, ele já fica abismado só nesse momento, onde a gente mostra para ele, olha, isso aqui você poderia ter economizado, isso aqui você poderia ter economizado também. E quando nós avançamos para o diagnóstico na planta, né, a avaliação do processo produtivo realmente, aí os valores realmente são muito significativos, né? Por uma questão óbvia da pandemia, nós estamos trabalhando nesse primeiro momento de forma virtual, né? Nós podemos fazer algumas análises, sim, junto às empresas, e assim que for relaxadas as medidas de isolamento, nós podemos estar dentro das empresas, como de costume, fazendo esses diagnósticos, né? E sentando junto com o empresário e trabalhando num plano de implementação que atenda a empresa. O nosso objetivo principal é que a empresa não tenha que desembolsar CAPEX, ela não tenha que colocar a mão no bolso para poder fazer investimentos de eficiência energética. A ideia é que a redução do consumo gere a receita para que ela faça isso. Então, todos esse mecanismo, toda essa forma, esse plano de trabalho, esse plano de implementação, nós fazemos a 4 mãos, Senai junto com a empresa. O Senai, ele tem se preocupado muito com a competitividade das indústrias brasileiras, em especial a indústria paulista, né? E tanto que criou um programa chamado Indústria Paulista Mais Competitiva, que trabalha sobre 3 pilares. O primeiro deles, eficiência energética. O segundo, Lean Manufacturing, fabricação enxuta. E o terceiro é a preparação para a indústria 4.0. No caso da eficiência energética, nós trabalhamos em forma de contrato de performance. Os resultados são tão bons e tão significativos que, se o empresário, ao final do processo, não obtiver o resultado que ele esperava, aquele resultado combinado no início do programa, ele não precisa pagar a segunda parcela da consultoria, que é 50%. Né? Normalmente, não tivemos até hoje nenhum caso desse, né? De tanto, fazemos em média aí, atendemos em média 500 empresas por ano, e normalmente a média do payback dessa consultoria é da ordem de 6 a 8 meses, né? Dependendo daquilo que o empresário pretende fazer na sua planta industrial, né? Mas, em regra, nós trabalhamos com um horizonte de 12 meses para que aquilo seja amortizado aí, no máximo em 1 ano. Marco Antônio, a gente tem a informação de quais setores da indústria consomem mais energia? São muitos, né? Borracha, como eu comentei, plástico, fundição, a indústria do papel e celulose também consome bastante energia, entre outros, né? Em linhas gerais, todos os setores têm oportunidades. A eficiência energética é um tema transversal, né? E até locais que normalmente a gente não imagina que teremos ganhos, como a indústria de cosméticos, por exemplo, né? Que a gente não enxerga um potencial energético ali de consumo tão grande, né? No primeiro momento, nós temos conseguido resultados fantásticos, né? Então, acho que vale a pena esse diagnóstico inicial, não tem custo, sem compromisso, onde a gente pode sentar e, de repente, sentar de uma forma neutra, né? Sem nenhuma pretensão, e falar para o empresário, ou continue assim, que está ótimo o que você está fazendo, ou então nós temos uma oportunidade grande de evitar custos aqui com energia em determinados pontos da empresa.
nós encontramos no chão de fábrica situações assim, inusitadas, né? Nós temos exemplos, e são muitos exemplos, de intervenções que não têm nenhum custo, nenhum investimento alto para o empresário. É simplesmente priorizar o uso de um equipamento em razão do outro, é simplesmente colocar algum dispositivo mínimo de automação para desligar alguns equipamentos em horário de ponta, orientar a equipe de produção qual que é o melhor horário para fazer uma determinada atividade, principalmente nas empresas, quando se fala de equipamentos térmicos, né, fornos que consomem muita energia, algumas situações de que esses equipamentos não podem ser desligados em tempo nenhum, porque ele demora muito tempo para retomar a temperatura de trabalho, mas de repente não precisa ser desligado, ele pode ser reduzido a temperatura, e essa redução não tem custo de investimento nenhum, é só uma modelagem na operação que tem resultados significativos. É como eu comentei, parece uma espécie de cubo mágico, né? Onde cada empresa tem o seu perfil, tem o seu tipo de equipamento, o seu modelo de negócio, e a gente trabalha em cima disso. Num primeiro momento, as nossas ações, elas atacam aquelas atividades que não têm custo. É o comportamento do uso, né? Que não tem custo de investimento de maquinário e equipamento para as empresas. E quais são as atividades de educação em relação à eficiência energética que o Senai promove? Nós temos vários cursos relacionados à eficiência energética que podem ser encomendados sob demanda ou podem ser procurados diretamente na unidade, que são abertos à comunidade, que vão desde cursos livres de 40 horas, por exemplo, até pós-graduação com um módulo internacional na Alemanha. Depende muito do que a empresa procura, né? Então, nós temos todo um perfil, todo um itinerário na unidade de Pirituba, aqui na cidade de São Paulo, e que pode ser buscado aí pela empresa de acordo com aquilo que ela procura, né? Nós temos uma gama muito grande de treinamentos nessa área. E quais são as orientações do Senai em relação ao uso energético para as indústrias no contexto que já se pensa pós-pandemia? O cenário da pandemia, ele mudou a forma de se avaliar muitas coisas quando se fala gestão. E aquele olhar que se tinha para custo, ele ficou muito mais acentuado, obviamente. Hoje as empresas elas estão preocupadas no primeiro momento com a suspensão de contratos de trabalho, como é que elas vão fazer para pagar os salários dos funcionários, né? E obviamente que a energia e a eficiência energética, ela está dentre as cifras de maior significância nos custos da empresa, né? Então, eu acredito sim que o olhar das empresas, principalmente aquelas empresas que estão alinhadas com a tendência de futuro, é ter um apego maior, uma preocupação maior com a questão energética, né? Vale a observação aqui que é comum, né, nesse cenário, as empresas falarem, até ligarem para a gente e dizer assim, olha, eu quero instalar sistema solar, sistema fotovoltaico, né, energia solar, tal. É um bom negócio? E eu costumo dizer o seguinte, é um bom negócio sim, mas primeiro vem a eficiência energética. Antes de gerar energia, você precisa reduzir os desperdícios que você tem na sua planta. Então, primeiro você fecha a torneira, não deixa vazando energia, vazando água, eu costumo dizer, né, que se assimila a energia, e depois, quando a sua casa estiver em ordem, aí sim você parte para o segundo passo, que é uma geração de energia, né? E o sistema fotovoltaico é sim muito eficiente, é muito eficaz, mas é o segundo passo e não o primeiro. Muitas empresas, elas têm nos contatado para perguntar, né, se vale a pena a redução do contrato de demanda, né, de energia que elas têm. Por quê? Porque elas têm contratado uma demanda X, e com a redução da produção e com a suspensão dos contratos de trabalho e algumas paralisações de linha, elas não estão consumindo toda essa energia que elas têm em contrato, que elas têm a demanda contratada. E elas perguntam, olha, eu posso denunciar o contrato? O que vocês recomendam, né? A nossa orientação é que não, né? Por quê? Porque o contrato de demanda, a despesa, o custo da demanda, ela equivale em média 10% de todo o custo da energia. E ela é um custo fixo.
E os 90% restantes são custos relativos ao consumo de energia, né? Ali tem uma série de despesas, ali, obviamente, não é só a energia, mas todos eles são proporcionais ao consumo. Então, 90% é custo variável e 10% é custo fixo. Então, se ele vai reduzir a produção, certamente vai reduzir o consumo e a conta de energia. Qual que é o problema maior que ele tem se ele denunciar esse contrato? Primeiro, o tempo ele não é rápido. É de 3 a 6 meses para que isso aconteça de fato, do momento que ele entra com o pedido até que isso ocorra. E o segundo maior problema é quando retomar a economia, quando retomar a produção, ele vai ter que fazer um novo pedido para aumentar a demanda. E o que pode acontecer nesse momento? É não ter disponibilidade de infraestrutura. Se nesse meio tempo alguma outra empresa pedir para aumentar o contrato dela, aquela disponibilidade que você tinha passa para outra empresa e a estrutura, o sistema de energia, o sistema de postes que tem, de rede que tem do lado externo, não suporta o aumento. E nesse caso, quem custeia toda essa infraestrutura é o solicitante. Então não vale a pena correr esse risco, é um momento da gente ter um pouco de paciência, serenidade e principalmente estar preparado para a retomada, né? A retomada ela virá logo, não tenho dúvida disso, e a gente precisa estar preparado, ter todas as ferramentas para que isso aconteça de forma razoável. Bom, a gente conversa agora aqui no debate com a Renata Falcão, que é superintendente da Eletrobras em programas de governo. Renata, obrigado por topar conversar conosco. Quero começar perguntando para você de que forma a pandemia tem afetado o consumo de energia elétrica a partir desse momento em que, né, os sistemas de produção têm sido afetados no país. Em relação a esse número exato, a gente tem conversado e tem visto, né, exposições da própria CCE, o próprio ONS e a EPE. Então, eles estimam que essa redução de consumo está em torno de 16%, né, em relação a essa demanda de energia. E, de alguma forma, né, isso para o Brasil afetará diretamente no crescimento do PIB, né, e de certos investimentos aí de infraestrutura, como se estava pensando em fazer a questão dos leilões. Em relação de uma forma geral, na empresa, na Eletrobras, a diretoria da Eletrobras, através do seu presidente, eles têm um comitê da crise que faz o monitoramento de toda a situação das nossas obras, né, em operação, tem uma série de protocolos e, em relação a isso, estamos muito tranquilos, porque tudo está funcionando na mais perfeita ordem, né, com planos de contingência e com muito cuidado, né, e monitoramento diário, né, por parte dos presidentes das empresas. Mas isso, de fato, é uma preocupação, né, que com a queda de consumo, a gente vai postergar alguns investimentos, né, em expansão e em geração. Bom, e de que forma é possível já identificar algumas boas práticas implementadas por alguns segmentos industriais a partir desse momento da pandemia, Renata? Eu acho que tudo na vida, né, tem o seu lado ruim e tem o seu lado de superação, né? E nesse momento, eu acredito que está sendo um momento de superação para todos nós que estamos trabalhando em teletrabalho, estamos em home office, né, em teletrabalho. E isso é uma coisa bem interessante mesmo, porque, por exemplo, todas as nossas atividades, todos os nossos convênios e contratos em andamento, nós estamos continuando a fazer, né? Nós estamos, através das redes sociais, nós temos colocado, através da comunicação da Eletrobras, sempre divulgadas boas práticas de eficiência energética, estando em casa, né, estando trabalhando em home office, e até continuando os nossos editais, que é para estimular
a inovação, né, startups, as próprias empresas de eficiência energética. Então, nós estamos dando uma boa continuidade ao tudo que a gente vem fazendo em eficiência energética. A gente se adaptou, acho que de uma forma muito rápida, né, a essa questão digital, e que eu acho que é o grande nome aí, junto com a inovação desse novo normal aí que nós vamos ter que enfrentar após a pandemia. Eu acho que até acelerou, sabe, essa questão da digitalização, inovação, criatividade. Esse foi o lado bom de superação que nós estamos vivendo nessa crise. Agora, você percebe também, de certa forma, que outras indústrias, outras empresas, outros segmentos também têm avançado nesse sentido? De que forma você acredita que pode ter surgido uma oportunidade para que esse momento da pandemia, esse momento do trabalho de casa, pode impulsionar a eficiência energética em outros setores? Eu acho que nos setores comerciais, sabe, eu vejo um maior impulsionamento desse processo. A indústria, ela pode continuar a sua eficiência energética mesmo sem parar, né, os seus processos produtivos, ou até nos momentos de manutenção. A gente sabe que a gente pode fazer até com algumas práticas de eficiência energética e ter muito resultado positivo com isso. Mas eu acho que na área comercial, na área dos prédios comerciais, acho que de edificações de uma forma geral, vai ser o grande desenvolvimento desse novo normal, porque tudo hoje em dia também, né, passa pela nossa sustentabilidade, por inovação, por eficiência, e os prédios onde nós nos abrigamos hoje, né, tanto no trabalho como nas nossas casas, eles vão ser os elementos inteligentes que vão nos auxiliar para produzir dentro de casa, dentro do trabalho, dentro das nossas corporações. Então, eu vejo isso como também uma grande alavancagem para a internet das coisas, né? Tudo sendo monitorado através de condomínios, de prédios comerciais, residenciais. Isso, para mim, é uma grande vantagem. Além de, também, já que estamos falando de educação, da educação à distância, que eu acho que a gente tem conversado muito online com diversos segmentos da sociedade, através do webinar, vários cursos, várias palestras. Então, eu vejo também muito esse vetor da educação como uma coisa se fortalecendo muito através do ensino à distância. Renata, e o Brasil tem atualmente uma matriz energética predominantemente renovável. De que forma essa questão da pandemia hoje acaba colocando também a discussão da diversificação da matriz energética no nosso país e em outros países também? Sim. No caso do nosso Brasil, a gente é muito privilegiado, né, em relação à diversificação da matriz energética. Especificamente da Eletrobras, 96% da nossa matriz é limpa, né? 96% é limpa. E desses 96, 92 é renovável, que 90% nós temos hidrelétrica e mais 2% de eólica e solar. Então, nós somos privilegiados. E o Brasil tem diversificação já. Então, eu acho que no Brasil, a gente, seguindo no nosso rumo normal, diversificando as nossas fontes com os investimentos, nós estamos no caminho certo. Restante dos outros países, né, a gente vê o mundo aí, né, repensando tudo isso, o planeta como um todo. Não, eu acho que também vai ser o caminho. Alguns países mais desenvolvidos, como a Alemanha, que é um exemplo disso, né, já está nesse caminho de renováveis, né, os próprios Reino Unido, né, Portugal e outros países também que não têm a mesma matriz energética que nós, mas também estão rumando a sustentabilidade, as energias renováveis, a um planeta mais limpo, né?
Muito bem. E bom, para a gente encerrar, Renata, de que forma a Eletrobras tem se posicionado sobre a questão da poupança de energia e sobre os hábitos também nesse momento em que muita gente está em casa e que a gente pode também rediscutir os hábitos domésticos sobre a economia de energia? Isso é uma questão que a gente tem que estar, vamos dizer assim, no nosso sangue, né? Não é só uma questão de epidemia. Eu digo sempre que a eficiência energética é uma coisa perene, tem que estar na nossa cultura. Por isso que é importante a gente do Procel, a gente dá muita importância ao Procel Educação, porque a educação é a base de tudo. E não só ser usada na hora das crises, das pandemias e na hora do aperto, né? Então, nós temos que estar consciente que nós temos que ter equipamentos eficientes em casa, que nós podemos desperdiçar energia quando não estamos em determinados cômodos da nossa casa, que a gente, não só energia como água, né? Como uma série de coisas que são importantes para o planeta, né? E para o mundo, para o nosso Brasil, de uma forma geral. Então, eu digo, reforçando, a eficiência energética é perene. A consciência energética tem que estar na educação. E isso a gente tem muito orgulho de estar, e tem até essa nossa parceria com a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, que é uma forma muito eficiente e eficaz de disseminar toda essa cultura para os jovens, para os jovens adultos, para as crianças, como isso tem que ser fortalecido na educação e na cultura de toda uma família. Porque só assim a gente vai crescer com consciência sustentável, né? E sem questões maiores de atropelos e atuar só na crise. Tá ok. Renata Falcão, superintendente da Eletrobras, muito obrigado por ter aberto espaço aí na sua agenda e conversado com a gente aqui no debate. Essa nossa edição do debate caseiro sobre eficiência energética chega ao fim, mas se você gostou desse assunto, tem muito mais na programação do Futura. Tem estreia de 2 programas novos, o Consciente Coletivo e também o Tá Ligado, com muita informação de qualidade sobre economia de energia e eficiência energética. Tá tudo na nossa programação e também no Futura Play. Além disso, se você quiser assistir a esta edição do debate e todas as outras, nossos episódios estão todos lá disponíveis no futuraplay.org. Se você puder, fique em casa. Um abraço para você e até a nossa próxima edição.